E hoje a gente vai aprender sobre três atitudes, tá? 3 passos, 3 orientações que eu quero te dar do que você deve fazer quando você estiver diante do pior momento da sua vida. Quando você estiver diante de uma situação de grande angústia, de uma situação assustadora, quando você estiver diante de uma situação que te intimida, que te suga, de uma situação que te faz desesperar, que muitas vezes parece quase te dá até aquela sensação de você tá perdendo o ar, sabe? Tipo, de tanto desespero, de tanta angústia. Você fala, meu Deus, o que eu faço? O que fazer nessas horas? O que fazer no dia mau? O dia mau chega e ele não manda aviso de que está vindo. É ou não é verdade? O dia mau não avisa, tô chegando aí, hein? Tô vindo aqui. Não. O dia mau, ele chega de uma forma inesperada. Às vezes tá tudo bem. A gente viu, né, gente, lá a guerra acontecendo, infelizmente, muito triste. A guerra acontecendo na Ucrânia. Eu imagino que o povo ucraniano, embora, né, já tivesse ali um perigo iminente disso acontecer, mas eu imagino que quando começaram os ataques, eles não estavam esperando. Estavam todo mundo da sua vida, no seu cotidiano normal, em casa, alguns em casa, outros trabalhando, crianças na escola, e aconteceu aquele ataque. O dia mau chegou, a aflição chegou, o pior momento da vida deles estava ali acontecendo, quando eles nem sequer esperavam. E quantas vezes é assim na nossa vida? Na nossa vida. Acontecem situações que a gente não espera. Você às vezes é surpreendido por uma enfermidade na família, em você, alguém da sua família que está diante de uma situação que você jamais esperou viver. Dentro da sua casa você está enfrentando uma crise que você jamais esperou passar. Pode ser financeira, pode ser uma crise conjugal, uma crise interior. São dias que a gente parece que o sol perde o brilho, né? O dia vira cinza e a gente não consegue enxergar o que fazer. São coisas que trazem um impacto muito forte na nossa vida. São situações que nos impactam de uma forma muito forte. Que não nos dão o poder de controlar aquilo, mas que parece que a gente fica vulnerável diante de situações assim. E é nessa hora que o dia mau chega, de uma forma assim súbita, causando esse impacto, trazendo esse susto. Você não estava esperando muitas vezes uma porta se fechar, você não estava esperando isso acontecer com você. E aí, o que fazer? O que a gente faz numa hora dessa, gente? O que a gente faz? Vou te mostrar na Bíblia a história de um homem chamado Davi. E eu vou mostrar para você o momento em que Davi, eu já ministrei essa palavra fala muito comigo, o momento em que Davi estava diante de uma situação muito desesperadora, uma situação literalmente de guerra. Mas ele nos deixou aqui 3 orientações que valem muito para a nossa vida. E quando a gente estiver diante da situação difícil, a gente vai lembrar. Talvez existam pessoas agora aqui assistindo que já estão enfrentando um dia mau, que já estão passando por um dia difícil. Se você é essa pessoa que já está enfrentando o dia mau, já está enfrentando uma situação inesperada, já está enfrentando um momento de desespero, um momento de dificuldade extrema, essa palavra é para você. Se você não está no dia mau, essa palavra também é para você em caráter preventivo, em te orientar de uma forma onde vai te dar já a ferramenta que você vai precisar, porque o dia mau vai chegar para você também. Bruna, misericórdia, vai, gente, vai. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tinha que ter bom ânimo. Então a aflição vai chegar. Então se você está num dia bom, tá tudo tranquilo, Bruna, graças a Deus aqui em casa, minha família, meu trabalho, tá tudo em paz, tudo bom, ok. Escute essa palavra como uma prevenção para você. Escute essa palavra então como uma orientação, porque quando chegar o dia mau você vai se lembrar. E se você já está nessa situação difícil, essa palavra é para você já praticar a partir de hoje. Para você já colocar em prática, porque a sua resiliência está sendo testada, está sendo provada. E o que é resiliência? É a capacidade de você se refazer após um grande impacto. É a capacidade de você se recuperar, voltar ao seu estado normal, mesmo depois de um grande impacto. Um grande exemplo disso é a palmeira, a árvore palmeira. Diante dos grandes ventos, a palmeira ela balança, né? Ela enverga. Parece que ela vai quebrar, vai cair, mas não, ela volta rapidamente para o estado normal dela.
A palmeira é extremamente resiliente. Ela balança, vai, enverga por causa das tempestades, mas ela não cai. Ela volta ao estado normal. Ela volta para aquilo que ela realmente é. E talvez o que muitas de vocês estão precisando hoje é voltar ao estado normal. Vocês estão, cambaleando, parece que vai quebrar. Você tem que trazer essa resiliência à tona, essa capacidade de se refazer, de voltar ao seu estado normal, mesmo depois de um grande impacto, mesmo depois de uma grande e desagradável surpresa, inesperado problema que você se encontra. Porque quando a gente enfrenta uma batalha e vence aqui, lá na frente a gente vai enfrentar outra e a gente precisa ter resiliência. A gente precisa ter resiliência. Tá? Eu digo que essa é uma palavra-chave para a nossa live de hoje. Seja resiliente. Aprenda a se refazer, a se recuperar logo dos baques que você toma na vida. Se recupera, volta ao estado normal. Se recompõe. Porque existem coisas que você precisa fazer para vencer essa fase da sua vida. E se você não tiver resiliência, as coisas vão ficar cada vez piores. Você vai se afundar cada vez mais nessa dor. Você vai se afundar cada vez mais nessa situação. E Deus quer que você consiga vencer isso, tá? Então vamos para a Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Momento que Ziclag, cidade que Davi habitava, é saqueada, é invadida pelos amalequitas. Vamos ler a partir do versículo 1, tá? Eu vou ler rapidamente. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido-a, e tinham posto a fogo, queimaram a cidade. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. Olha só o que aconteceu. Davi havia ido com seus homens, tinha saído para uma guerra, mas eles retornam para sua cidade. A ordem para que eles voltassem. Quando eles voltam para Ziclag, eles se deparam com a cidade completamente destruída. Tinha sido atacada pelos amalequitas e eles destruíram tudo. Colocaram fogo, atearam fogo na cidade, destruíram tudo. Imagina só, você sai da sua casa e você volta dias depois e encontra a sua casa completamente destruída. Imagina comigo esse cenário. E pior, você vê que a sua família foi sequestrada. Porque foi o que aconteceu aqui nesse cenário de Davi. Ele volta, sua cidade está completamente destruída, acabada, arruinada, saquearam tudo, roubaram tudo, botaram fogo em tudo, um cenário completo de destruição. E aí você procura, pelo menos nessa hora, sua família. Davi procurou, cadê? Cadê minhas esposas? Cadê os filhos? Davi e seus homens começam a procurar. Mas não tinha ninguém. Os inimigos haviam levado tudo, inclusive a família, os filhos. Que dor, que situação. Quantas vezes você não se sente saqueado pelo inferno? Parece que o diabo entra, invade sua casa e começa simplesmente a pintar e bordar com todo mundo. Os filhos viram a cabeça, o marido parece que enlouquece, a mulher fica estressada e vira um caos dentro de casa e parece que tudo começa a dar errado, as coisas viram de ponta cabeça, literalmente. Parece que tudo começa a sair do lugar, tudo começa a ficar confuso. Parece que realmente, olha, o inferno inteiro está agindo contra a sua vida, roubando sua paz, roubando sua felicidade, roubando sua família, roubando a união de vocês, roubando aquilo que um dia foi tão sólido. Você olha e parece, meu Deus, está destruindo. Você começa a olhar para a sua vida financeira, aquilo que um dia foi tão bom, hoje parece que é só um cenário de guerra caótico, tudo feio, tudo destruído. Davi estava diante desse cenário. E aquilo que ele mais amava tinha sido tirado, arrancado dele. O que foi arrancado de você? O que tiraram de você? O que te fez perder algo? Talvez você olha, Bruna, me arrancaram tantas coisas, tiraram tantas coisas de mim.
Me arrancaram o trabalho, me arrancaram a minha família. Arrancaram meu marido de mim, tiraram ele de casa. Meu casamento foi saqueado. Meu trabalho, minha saúde. O que tiraram de você? Davi então chega com seus homens e... Meu Deus, e agora? Não temos mais nada. Literalmente eles não tinham nada. Não tinham casa, não tinham cidade e a família também não. Filhos também não. A sensação que talvez muitos de vocês tenham hoje é de estar perdendo tudo. Parece que tudo está se perdendo e você olha para todos os lados e você só tem medo. O único sentimento que abriga teu coração nessa hora talvez seja o medo. O medo de nunca recuperar o que você perdeu, o medo de nunca conseguir ver Deus restaurar aquilo que o diabo destruiu, o medo de ficar pior. E eu sei que dá medo diante de situações assim. Eu sei que o medo é inevitável quando você está diante de uma situação inesperada. Quando você está enfrentando um ataque que você não esperava naquele momento. Você achou que estava ficando tudo bem, mas de repente tudo desandou de novo. Você achou que dessa vez ia acontecer, ia ficar tudo tranquilo, mas não. Parece que tudo foi destruído novamente. Esse era o cenário que estava Davi e seus homens. E aí no verso 3 diz o seguinte, no versículo 3. E Davi e seus homens vieram à cidade. E eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos haviam sido levados cativos, ou seja, foram sequestrados, foram levados presos. Então, aqui a gente começa a prestar mais atenção, porque aqui vão ter 3 orientações que eu quero te dar. Para você que está enfrentando o pior momento da sua vida. E para você que talvez não, você está bem. Mas para você já se preparar para quando esse dia chegar. Então Davi, versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e filhas, ou seja, cada um por causa das suas perdas. Davi se esforçou, porém, no Senhor, seu Deus. Deixa eu falar para você aqui, eu quero começar a te dar 3 orientações. Se você está anotando, comece a anotar a partir de agora. 3 orientações do que você faz diante do pior momento da sua vida. A Bíblia fala aqui, no versículo 4, que quando Davi e seus homens viram esse cenário, eles choraram muito, até que não houvesse mais força neles. Nem sempre o choro é sinal de fraqueza. O choro não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. É normal você chorar diante de uma dor. É normal você chorar diante de algo que te machuca. Chorar é natural. Você não é uma pessoa insensível. Mas a primeira orientação que eu preciso te dar para que você vença, para que você supere os piores momentos da sua vida é: não fique apenas chorando. O choro precisa ter data de validade, precisa acabar. Chorar é natural, mas o choro precisa ter um fim, porque caso contrário ele vai te paralisar e pode muitas vezes te levar até uma depressão. Como eu disse, chorar é natural diante de uma dor, porém persistir no choro te manterá preso a ela, te manterá preso à dor. E toda pessoa que se torna presa não consegue fazer nada, porque você tem a sua liberdade limitada. Não fique apenas chorando. Porque tem pessoas que começam no choro e não param nunca mais de chorar, de lamentar a situação. E aí você vai se afundando cada vez mais na dor, você vai se afundando cada vez mais no lamento. Aí toda vez que você se lembra, toda vez que você olha, você chora e chora e chora e chora. Mas precisa existir um fim. O choro precisa acabar. Para que essa dor não vire uma depressão. Não se entregue ao choro.
Não se entregue ao choro. Para de chorar. O que Jesus disse para aquela mulher? Mulher, não chores. Ei, tá bom. Não chores mais. Não chores. Bruno, eu sinto que eu sou ser humano, eu vou chorar. Claro que vai. Mas você precisa parar em algum momento de lamentar. Viver chorando, viver lamentando pela situação, viver lamentando pela perda, vai te tornar escravo dela. Vai tornar você uma pessoa paralisada diante desse problema. Muitas pessoas chegam a uma depressão, por quê? Porque foram remoendo muito as situações difíceis, os problemas, os traumas. Nunca reagiram, não conseguiram reagir. E eu já passei por isso. Já fui diagnosticada com depressão numa fase da minha vida. Mas era justamente os momentos em que eu ficava ali, ai meu Deus, sabe? Pensando na dor, pensando no problema, pensando na dificuldade sem ter reação. Por isso eu digo pra você, não fique apenas chorando. Você tem que reagir. Chora, sente a dor, porque você é ser humano. Chorou, lavou tua alma aos pés de Cristo, agora vai. Porque você tem um trabalho para fazer. Você tem algo a conquistar. O diabo quer manter você no choro, quer manter você no lamento, porque ele sabe que nessa posição ele tem vantagem sobre você. O que Deus certa vez disse para Josué? Josué estava lá lamentando a morte de Moisés, chorando a morte de Moisés. Porque afinal de contas, perder alguém dói. Então você chora. Josué estava chorando, lamentando, porque Moisés era o líder dele, ele andou anos ao lado daquele homem, e Josué sentiu a dor. Mas o que Deus chegou para Josué e falou, Josué, Moisés está morto, agora chega de chorar, levanta e passa esse Jordão. Josué, em outras palavras, Deus falou, Josué, eu sei, meu filho, doeu, eu sei que dói, tá? Eu sei que é difícil, mas vamos lá. Levanta, já foi. Não vai adiantar mais chorar. Agora tem que fazer alguma coisa. Levanta, pois, agora e passa esse Jordão. Vai, meu filho, tem coisa para você fazer ainda. Não paralisa no lamento, não. Sai da posição de lamento. Comece agora a levantar a voz e falar, Senhor, eu sei que eu vou vencer isso. Não fique apenas lamentando. Não fique apenas chorando. Essa é a primeira orientação para você que quer vencer o dia mal, para você que quer sair dessa aflição, para você que quer vencer essa guerra que se levantou contra a sua vida, para você que quer vencer essa situação inesperada que veio contra você, esse inimigo que saqueou a sua família, que saqueou os teus sonhos, que saqueou a sua saúde, que levou preso os seus projetos, que prenderam as suas ideias, que prendeu os teus sonhos, para que você consiga vencer, para que você consiga resgatar tudo isso. Não fique apenas chorando. Chore sim, mas se recompõe. Josué, Moisés já morreu, não adianta ficar chorando, Josué. Vamos embora, passa o Jordão, levanta e vamos, Josué. Porque se você ficar lamentando, os dias vão passar e nada, absolutamente nada vai mudar. Nada vai mudar. Não adianta ficar sentado com um lencinho na mão e chorando o tempo inteiro. Pô, você tem que ter reação. O choro te prende na dor. O choro, quando não tem prazo para acabar, o lamento, quando se estende mais do que realmente ele deveria, ele te prende na dor. Ele aumenta a sua dor, porque cada vez mais você vai se afundando, você vai pensando, você vai imaginando, sua mente vai te levando tão longe e você vai entrando nesse lamento de uma forma tão profunda. Quando você vê, você está depressivo, quando você vê, você está acabado, você está sem ânimo nenhum. E é isso que o diabo quer. É isso que ele quer. Ele quer continuar com aquilo que é seu nas mãos dele. Ele quer continuar com aquilo que é teu, preso nas mãos dele. A gente não pode deixar. E Davi entendeu isso, embora ele chorou, mas ele se levanta. Se levanta. E aqui nós vamos ver a segunda orientação que eu quero te deixar. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e filhas. Olha o final do versículo. Davi, todavia, se esforçou em Deus.
Davi se esforçou no Senhor, seu Deus, ou seja, encontrou forças no Senhor. Segunda orientação: não se contamine com a amargura. Diante do pior momento da sua vida, diante dos piores cenários da sua vida, não se contamine com a amargura. Aqui nós vemos que todo o povo, os homens de Davi, o exército dele, amigos, pessoas que estavam ao lado dele, estavam tão angustiados, se entregaram tanto ao lamento, tanto ao choro, que eles começaram a ficar amargurados. O que é amargura? Amargura é aquele sentimento de desgosto. É aquele sentimento de angústia profunda demais. É aquele sentimento de insatisfação profunda, de tristeza profunda. O povo se entregou à amargura diante do momento de perda. O povo se entregou à amargura a tal ponto de querer matar Davi. Olha só que ofensa, gente. Davi não tinha nada a ver com isso. Ele estava sendo tão prejudicado quanto eles. Mas a pessoa amargurada perde a noção das coisas. Ela começa a apontar culpados para tudo quanto é lado. Começa a achar alguém para culpar por causa daquilo que está acontecendo com ela. E esse não é o caminho. Mas a Bíblia diz que ao invés de se amargurar como todos fizeram, Davi se esforçou no Senhor, ou seja, ele encontrou força em Deus. Deixa eu te falar. Você quer vencer essa amargura? Ou melhor, você quer vencer esse momento de dificuldade? Não se torne uma pessoa amargurada. Não deixe a amargura contaminar seu coração. A Bíblia diz que quando uma raiz de amargura ela brota, ela traz perturbação. Observa se você não está se sentindo uma pessoa perturbada. Você está uma pessoa tranquila? Você está? Diante dessa situação, você está conseguindo ser tranquilo? Você está em paz? Ou você está perturbada? Você está assim, ó, meu Deus do céu, não sei o que eu faço, o que eu ia fazer mesmo, e agora, ai meu Deus, eu não estou conseguindo pensar, de vez em quando você dá uns berros aí que você perde o controle, e você não está conseguindo mais ter, meu Deus, juízo. E aí você olha para a pessoa e fala, você também, a culpa é sua, por causa de você. Aí você olha para o outro e fala, tá vendo, é você, que raiva de você, que vontade de matar você. Será que você não está perturbada? Se você está sentindo essa perturbação interior, você está deixando essa luta, você está deixando essa aflição amargurar você, transformar você em uma pessoa amargurada. Mas toda pessoa que quer vencer uma aflição não pode se contaminar com a amargura. Não pode. Guarda seu coração. Em vez de se amargurar, se esforça no Senhor. Encontre força em Deus, que foi o que Davi fez. Não se contamine com a amargura. Em vez disso, se esforça mais. Se esforça em Deus. Se esforça naquele que vai poder transformar toda essa situação, naquele que vai te dar força realmente. Não adianta ficar amargurado. Não adianta ficar perturbada com essa situação. Não adianta ficar querendo matar um e outro. Não adianta querer jogar pedra nos outros. Eu não falo literalmente. Você não vai pegar uma pedra na mão e tacar na pessoa, mas muitas vezes você começa a lançar pedras com suas palavras, com suas atitudes. Começa a ofender, começa a falar. A culpa é sua, você é culpado. Que raiva de você. Que raiva disso. Que ódio que eu tenho de você. Que ódio dessa situação. Que ódio, meu Deus, porque às vezes se você não tomar cuidado, você começa a ficar com amargura até de Deus, com raiva, angustiado, chateado com Deus, triste com Deus. Para com isso. Deus continua sendo bom. A bondade dele não se perdeu no meio dessa guerra que você está passando. A bondade dele não se findou. Mas se você ficar uma pessoa amargurada, você vai querer fazer o que não deve. Todo o povo estava amargurado. Por quê? A Bíblia diz que eles estavam amargurados por causa do que eles perderam. Por causa da luta que eles estavam passando e queriam até matar Davi. Cuidado. Não se contamine com a amargura, mantenha seu coração puro. Se esforça no Senhor. Se esforce no Senhor, em vez de ficar amargurada. Em vez de se tornar uma pessoa perturbada, que ninguém consegue mais ficar perto. Às vezes nem você se aguenta. Nem você aguenta a tribulação que está aí dentro. Guarda teu coração. Para vencer o dia mal, você não pode se contaminar com a amargura. Você tem que se esforçar em Deus.
Você tem que se esforçar em Deus. Não seja essa pessoa amarga mais. O dia mal vem para todo mundo. Eu sinto dizer que essa não vai ser a última luta que você vai enfrentar na vida. Não é. Eu queria poder dizer que sim, mas não é. Eu seria muito errada, muito injusta, muito egoísta se eu não te alertasse com relação a isso. Eu tô aqui para te falar a verdade. Eu tô aqui para te ensinar a palavra de Deus, para te ensinar a enfrentar suas adversidades, para ensinar você a passar pelas dificuldades, fazendo o que é certo. Porque essa não vai ser a última luta que você vai passar. Não vai ser. Só que você vai estar mais forte depois dessa. Mas para que você saia dessa mais forte, você tem que praticar isso aqui, ó, senão não vai adiantar nada. As suas coisas, o que é seu, sua família, seus sonhos, aquilo que o diabo roubou, vai continuar na mão dele, se você não fizer nada. E pior, se você fizer o que não tinha que fazer. Porque tem gente que faz, até tem atitude, mas tem atitude errada. Tem atitude para fazer o que não devia fazer. Mas quando é para fazer o que tem que fazer, a pessoa não faz. Hoje eu tô aqui para te falar. Essa luta vai passar, mas depende do que você vai fazer. Primeira coisa, não fique apenas chorando. Há quanto tempo você está paralisada aí no choro? Há quanto tempo você está paralisada no lamento? Porque choro é lamento, choro é reclamação. Aquele momento que o choro, quando passa do tempo, se torna um lamento. Aí você vai ali se afundando, se afundando, se afundando. Há quanto tempo você está aí nessa fase? De lamentar as coisas que estão erradas na sua vida, de lamentar as lutas que está passando, sem tomar uma atitude, sem pôr um ponto e falar, chega, chorei até aqui, agora não, agora chega, eu vou me levantar. Segundo, será que você está deixando a amargura entrar no seu coração, te causar perturbação? Você está se tornando uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa desgostosa, uma pessoa constantemente angustiada, está culpando os outros, está querendo apedrejar as pessoas, apedreja com palavras, lança ofensas, começa a ofender todo mundo, porque a luta já te amargurou. Então limpa teu coração. Limpa teu coração hoje, não guarde a amargura de ninguém e de nada. Porque isso vai te manter nessa aflição. Isso vai te prender nisso. Então, segunda orientação para você sair dessa situação, não se contamine com a amargura. Em vez disso, se esforce em Deus, que foi o que Davi fez. Todo mundo estava amargurado, mas Davi não. Davi passou pela mesma luta. Davi passou pela mesma perda que todos eles. Davi está enfrentando o mesmo cenário, mas teve uma atitude diferente. Não importa se dentro da sua casa você vai ser a única pessoa que vai fazer diferente, faça. Tá todo mundo num desespero daqueles. Tá todo mundo numa perturbação terrível. Você não. Você não pode estar. Você tem que ser a pessoa que se esforça em Deus. Você tem que ser a pessoa que levanta os outros. Você precisa se esforçar em Deus, que você conhece já o caminho da sua vitória. Todo mundo em sua volta tá aí, ó, só por Deus. Você não. Davi falou, opa, não. Eu vou me esforçar no Senhor. Vou me esforçar no meu Deus. Ou seja, eu vou encontrar forças em Deus. Porque ficar amargurado vai tirar a força de mim. Ficar amargurado vai me perturbar. Ficar amargurado vai me fazer agredir pessoas que eu não deveria agredir. Vai me fazer ter comportamentos que eu não posso ter nesse momento. Vai me fazer fechar portas que eu não posso fechar. Porque a pessoa amargurada às vezes ataca quem ela não tinha que atacar. Ataca a pessoa que ia ajudar ela. Davi era a pessoa que você vai ver agora, que eu vou falar para você, que buscaria de Deus a direção para mudar essa situação. Imagina se o povo mata ele. O que ia acontecer? Eles não iam reconquistar nada. Eles iam viver com a cidade destruída, ia viver sem suas famílias. Por quê? Porque iriam matar a única pessoa de quem viria a solução, de quem Deus iria dar resposta. Você vê que coisa? Como a gente fica sem noção, às vezes, na hora da luta. A gente começa a atacar as pessoas que iriam nos ajudar, a gente começa a mandar embora quem tinha que ficar do nosso lado, e às vezes a gente começa a trazer para perto quem tinha que estar longe. A gente fica meio confuso, mas para que isso não aconteça, Deus está falando com você hoje. Guarde-se da amargura, não se contamine, porque senão você vai fazer besteira. Você vai fazer besteira.
Quase que o povo mata a pessoa que seria responsável por trazer tudo de volta. Quantas vezes, porque você está amargurado com a sua situação, às vezes você chega lá no trabalho, fala um monte de besteira pro patrão, o patrão te manda embora. Poxa vida. E aí depois você pensa e fala, por que eu fiz isso? Eu precisava disso. Aí não adianta. A amargura falou mais alto, a angústia falou mais alto. O desgosto, né? O desejo de fazer alguma coisa com a própria mão para tentar compensar a dor. Não adianta, não caia nessa. Não caia nessa. A amargura vai fazer você tomar atitudes baseadas na sua dor. A pessoa amargurada age com base na dor e não com base no que Deus fala. E depois se arrepende. Por isso, não se contamine com a amargura. Em vez disso, se esforce no Senhor. Encontre força no Senhor. Versículo 8. Aqui está a terceira orientação para você. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue. Vai. Porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Glória a Deus. Terceira orientação para você: busque a Deus em oração. Bruna, estou numa situação difícil. Qual é a terceira orientação para mim? Busque a Deus em oração por uma direção. Davi chorou, mas não ficou chorando. Se levantou. Davi, em vez de se amargurar como os outros, se esforçou no Senhor. Davi, em vez de ficar lá, igual os outros, lamentando, foi buscar a Deus por uma direção. Quando você busca uma direção, Deus te mostra o caminho da restauração. Aprenda a orar para saber o que fazer nessa hora. Davi, então, chegou diante de Deus e falou: Deus, posso ir atrás do que é meu? Posso buscar o que é meu? Deus falou: pode. Vai, porque você vai recuperar tudo, Davi. E se Davi não orasse? E se Davi tivesse parado lá no choro? E se Davi tivesse parado lá na amargura? Se Davi tivesse lá tacando pedra num monte de gente igual aos outros queriam fazer? E não buscasse a Deus, que realmente poderia mostrar o caminho da restauração. Busque a Deus. Deus sabe o que você tem que fazer nessa hora. Quando você busca a direção, Deus te mostra o caminho para a restauração. Só que se você ficar no choro, se você paralisar na amargura e não buscar em quem realmente tem esse caminho para você, uma direção, você não vai conseguir restaurar, recuperar aquilo que o diabo hoje tem nas mãos dele, que é seu. Que é seu, a autoridade está na sua mão agora. Busque a Deus em oração, porque toda pessoa que ora é pessoa que se levanta. Toda pessoa que ora é pessoa que se recupera, é pessoa que realmente reconstrói. Faça isso. Busque de Deus uma direção para você seguir em frente. Deus falou para ele: vai, Davi, pode ir. Vai. E aí aqui no versículo 18 e 19, a gente vê o desfecho da história. Assim livrou Davi tudo. Tudo. Declara aí do outro lado e fala: eu vou recuperar tudo. Declara isso, levanta a sua voz aí e fala: eu vou recuperar tudo que o diabo roubou de mim. Eu vou recuperar tudo que o meu inimigo levou. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. Sua família não vai ficar na mão do diabo, não. Sua família não vai ficar na mão do diabo. Seus filhos, seu marido, sua esposa, seus parentes, seus pais não ficarão na mão do diabo. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde os despojos, até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Oh Deus! Tudo! Tudo! Davi recuperou tudo! Tudo! Não importa
importa se o diabo está rindo da sua cara hoje. Ele vai chorar porque você vai recuperar tudo. Isso, coloca mesmo aí, declara: eu vou recuperar tudo. Eu vou recuperar tudo. Tudo que o diabo levou, tudo que o diabo te roubou, você vai recuperar tudo. Quando? Quando você praticar essas 3 orientações. Não fique paralisado no choro. Não se contamine com amargura. Busque a Deus em oração por uma direção. Porque quando você ora buscando direção, Deus te mostra o caminho para restauração. Deus te mostra o caminho para você recuperar tudo. 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 Sua família, seus filhos, seus sonhos, seus projetos, tudo, sua saúde, tudo, tudo, tudo. Não vai ficar nada nas mãos do inimigo, nada. Repare que tudo aqui é uma atitude nossa. Deus quer que hoje você comece a fazer isso, a ter a atitude certa. A ter a atitude certa para recuperar o que é seu. Chega. Nós não podemos deixar as nossas coisas na mão do diabo e tá tudo bem nada. O diabo não vai pintar e bordar com aquilo que é seu. O que é seu tem que ficar com você. O que é seu tem que estar nas suas mãos. O diabo não pode segurar teu ministério mais. O diabo não pode segurar teu ministério, os teus sonhos. Chega. Para de lamentar o que passou e comece agora a se levantar. Enxuga essas lágrimas aí e fala: eu vou me esforçar no Senhor, não vou me contaminar com amargura, vou buscar de Deus a direção do que eu tenho que fazer. E Deus vai te dar. Porque a Bíblia diz que o que bate, a porta se abre. O que busca, encontra. É tempo de você recuperar tudo. Tudo. Não importa o tamanho da guerra. O que é meu, o que é seu, não fica nas mãos do diabo. Não importa. A gente se levanta para defender o que é nosso. A gente se levanta com autoridade para defender o que Deus nos deu. Começa a declarar hoje: tudo que é meu, eu vou recuperar. Talvez você perdeu a ousadia. Cadê? Cadê sua ousadia? Você perdeu por quê? Vai atrás. Recupera ela. Não deixa o diabo fazer você ficar uma pessoa tímida, não? Covarde? Você perdeu a ousadia? O que você perdeu? Vai atrás, é seu. É seu. Busque de Deus uma orientação, busque de Deus uma direção. E Ele vai te falar: vai, filha, pode ir. Que o que é teu não fica na mão do inimigo. O diabo não vai ficar lá dançando sobre as coisas que são suas, não. Chega. Acabou. O diabo não vai brincar, pintar e bordar na minha família. Você vê sua família aí passando uma situação tão difícil, você fica: meu Deus, minha família. Para com isso, mulher. Levanta. Fala: isso é meu. Peraí. Ah, eu estava amargurada, então peraí, Senhor, limpa meu coração. Eu nesse momento declaro: a amargura vai embora. Eu não sou mais uma pessoa amargurada, a amargura não me domina mais. Senhor, limpa meu coração. Meu Deus, agora eu te peço, me dá uma direção, o que eu faço? E Deus vai começar a te mostrar. Deus vai começar a te dar o caminho da restauração, da reconstrução, do resgate. Deus vai te dar o caminho. Amém?